Olá, meus amigos, eu estou aqui de novo, Heleno Lopes, com vocês todos no meu escritório aqui em Fortaleza. Hoje é o dia 1º de junho de 2022. Sabe quem aniversaria hoje? Já foi embora há muitos anos, o nosso grande José Martiniano de Alencar, o grande escritor romancista brasileiro. Eu tive a felicidade de ler todas as obras do José de Alencar, mas o ponto fundamental dele, as obras fundamentais, o Guarani, Iracema e outros livros que ele escreveu. Eu aconselho, romances são coisas que invadem a nossa alma. Quem leu Machado de Assis, quem leu José de Alencar, quem leu Gonçalves Dias, Camilo Castelo Branco português, quem leu as poesias de Olavo Bilac, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, quem leu Gustavo Barroso, Gustavo Adolfo de Lerner Dote da Cunha Barroso, quem leu essas obras, comparando-as com essas porcarias de hoje, eu não tolero nem ouvir o nome desse escritor aí, como é? Paulo Filho, qual é o nome dele? Esse cara aí que vende sua peste. Nós não gostamos da literatura dele, não, tá bom? Pessoal, hoje eu tenho um assunto ótimo para o momento jurídico. Mas tudo aqui é direito, é Constituição, é tudo. Mas eu queria só fazer uma lembrança aqui, recordar uma coisa que eu disse. Quando foi decretado o estado de calamidade pelo presidente Bolsonaro, eu disse assim, que o Lula estava menos vez, porque é muito dinheiro, vai ser precisar de licitação, nem nada. E o que vocês viram depois disso? A corrupção lá dos prefeitos, Manaus, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Bahia, todo canto, São Paulo, inclusive foram presos a mulher do Omar Assis, que é todo poderoso senador lá do Amazonas, e 2 irmãos dele. Fora outras prisões, teve aí o problema do consórcio do Nordeste, dos 48 milhões que foram pagos a uma empresa de venda de maconha para trazer respiradores que apareceram lá pelo... Não é o nome daquele prefeito de Araraquara, em São Paulo? É exclamação, pessoal. A mesma coisa eu vou dizer agora. O presidente Bolsonaro está soltando dinheiro para prefeitos e governadores de Pernambuco e de Alagoas. Por causa dessas enchentes que já mataram só em Pernambuco mais de 100 pessoas. Não sei, mais de 100 pessoas só em Recife. Muita gente morreu, tem muita gente desalojada, muita gente desabrigada. Vocês vão ver que a Polícia Federal está de olho no gasto desse dinheiro. E vocês vão estourar muita prova de corrupção nessa pandemia, entre aspas, de Pernambuco e Alagoas, entendeu? Nesse desastre dos 2 estados, entendeu? Com a queda de barreiras, muitas casas derrubadas. Então vocês vão ver, vão saber da ação da Polícia Federal. Porque onde tem dinheiro, a turma do Lula está em cima. E não é sem razão que lá em Alagoas é Renan Calheiros, que é braço do PT, ele é lá do Lula, não é Simone Tebet. E Pernambuco você já sabe quem é, não é? O governador lá é esquerda, tudo, é só o que tem, é de malandros comendo o dinheiro do povo. Comendo, e o Lula quer voltar ao crime. Mas ele não vai voltar não. Pesquisas mentirosas, falsas. Senhores, agora vamos ao assunto de hoje. Assunto político de hoje. Assunto constitucional de hoje. Primeiro, eu vou ver que essa comissão lá
esses diplomatas que estão sendo convocados, e o povo que foi convocado, os técnicos, provocaram que o senhor Luiz Sérgio Fachin, que sempre dá uma indireta para o presidente Bolsonaro, dizer que foi provado pelos técnicos de eletrônica e informática que as urnas eletrônicas são invioláveis, não sei o que, são auditáveis. E que a democracia tem que ter respeito contra a leviandade de quem quer diferentemente. Aí recebeu a resposta do Bolsonaro dizendo que só acredita na hora. As urnas eletrônicas, se não são violáveis, pelo menos tem prova de que o hacker invadiu o computador mãe e andou pelo código-fonte do computador nas eleições de apuração de 2018, que o grande medo do povo brasileiro não é a votação nas urnas eletrônicas, é a hora de contar lá no TSE, contar os votos, entendeu? Porque foi lá que o Bolsonaro disse que foi eleito no primeiro turno em 2018 e ele quase perde até no segundo turno, porque graças a Deus foi descoberta a invasão do hacker no dia 7 de março de 2018, entendeu? E a Polícia Federal, quando quis descobrir o nome do hacker e a devassa que ele fez dentro do computador, aí não, é apagado tudo por uma empresa privada contratada. Que coisa linda isso, né? Que coisa linda. E agora, essa própria comissão também diz que até hoje o computador está perfeito, não pode invadir nenhum hacker, não sei o que mais, mas tem que ter permanente técnica, permanente manutenção para não haver outra situação. Está aí o inquérito policial de 2018, que já foi concluído e publicado. E graças ao Felipe Barros, deputado federal, relator da PEC, das votações, das urnas, da contagem auditável e impressa dos votos, entendeu? E que não foi, olha que outro sintoma. O senhor Luiz Roberto Barroso foi até a Câmara para providenciar a não aprovação dessa PEC para o voto impresso e auditável. Aí o que dá a entender? Vocês ficam sabendo que o povo brasileiro não é burro, não. Aliás, é hora do senhor Luiz Fachin, ele que é o homem do habeas corpus coletivo. Habeas corpus coletivo, o que é isso aí? Por uma canetada só, para salvar o Lula, ele botou um bocado de marginais na rua. Agora, ao contrário, ele deu um habeas corpus para o pessoal dos morros do Rio de Janeiro, para as quadrilhas de traficante de droga lá no estado do Rio de Janeiro, entendeu? E por causa disso criou-se um verdadeiro cupim lá em cima de tantos marginais vindos de outros estados, acobertados por decisão da justiça, que proibiu qualquer invasão do morro pela polícia. E agora, quando a polícia consegue coletar muitos fuzis em mão de traficantes, e para não morrerem, os policiais chegaram a matar mais de 20 marginais, está lá o senhor Edson Fachin, que agora também é governador do Rio de Janeiro. Isso não é competência do Supremo Tribunal Federal, isso não é competência do TSE, isso não é competência dos ministros, não é competência do ministro Alexandre Moraes prender o Daniel Silveira, não é competência porque a Constituição Federal proíbe a prisão de parlamentares por votos, palavras e opiniões. Não é competência do senhor Alexandre de Moraes prender o Zé Trovão, prender o Wellington Macedo, prender o Oswaldo Eustáquio, a Sarah Winter, prender o Roberto Jefferson e prender não, decretar a prisão do Alan Santos e ainda pedir sua extradição. Pedir não, determinar. Isso é horrível, isso é criminoso, isso é contra o povo brasileiro, é contra a instituição séria que é o Supremo Tribunal Federal.
Sérios não são aqueles que respeitam o Supremo, que desrespeitam o Supremo, desrespeitam. Ou seja, quem desrespeita o Supremo? Os ministros, menos 2. Especialmente os 3 mais afoitos, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Ainda tem o Toffoli aqui acolá, tem o Gilmar Mendes, tem o Ricardo Lewandowski, a Carmen Lúcia. O que eu quero dizer é que o Supremo Tribunal Federal precisa ser respeitado por seus ministros, porque o povo brasileiro não suporta mais, não é a atividade do Supremo, é a atividade dos que desrespeitam a excelsa corte. Entendeu? Eu quero bem ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é triste, é lamentável, é horrível, é criminoso a saber do que acontece com os ministros que desrespeitam o Supremo Tribunal Federal, desrespeitam a Constituição Federal. Agora vamos lá. O estupim já está com o fósforo na mão do Augusto Aras, que já vai entregar esse fósforo, já entregou, para ser aceso o estupim. Que estupim? Vou dizer já. Senhores, o decreto do presidente da República, decreto constitucional, que deu graça e indulto ao deputado Daniel Silveira, ele fez questão de colocar todas as penas aplicadas indevidamente pelo Supremo Tribunal Federal, entendeu? Ele extinguiu a pena de quase 9 anos de reclusão, extinguiu a pena de perda dos direitos políticos, extinguiu a pena de multa, extinguiu todas as penas acessórias. Ele botou isso expressamente para evitar qualquer dúvida. Mesmo assim, não haveria dúvida, porque a própria súmula 9 do TSE diz que com a extinção da pena principal, extingue-se toda a pena acessória. Olha bem, agora o senhor Augusto Aras já está com o fósforo, entregou o fósforo para riscar o estupim, para acender o estupim, para explodir. O que é que ele fez? O decreto, a resposta que ele deu ontem, o decreto do presidente da República que concedeu graça e indulto ao Daniel Silveira é constitucional. Entretanto, ele deve cumprir a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. E outra lá, que eu estou antecipando. Acreditam isso? Então nós vemos o quê? O senhor Augusto Aras, quando ele estava cogitado para ser nomeado, eu disse aqui nas minhas lives. O que eu disse? Cidadão desse, ele demonstra que é vaidoso, ele demonstra que desconhece a coisa, porque ele diz que advogava, porque começou a advogar antes da Constituição. Será que ele, sendo membro do Ministério Público, desconhecia a Lei Complementar número 05, artigo 24/81, essa lei, 1981, fica proibida a atuação de membro do Ministério Público como advogado, como consultor jurídico, qualquer coisa. Essa mesma regra veio da Constituição Federal, no artigo 129, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, especialmente o inciso 9 do artigo 129. Aí ele já começou, aí eu disse, quando ele começou a agir, comecei a mostrar que ele estava claudicante quanto ao começo, é uma lindora de calça, né? Que a lindora é abertamente petista, dá para ver. E ele é uma lindora de calça que ele quer sabe fazer gregos e troianos, aqui acolá. Ele parecia a favor do Bolsonaro, que ele devia fazer isso, devia dar a favor de acordo com a lei. Aqui acolá, aí ele ficou agora em cima do muro. Ele satisfez o Bolsonaro, ele pensa que satisfez o Bolsonaro, ao dizer que o Daniel está livre da pena principal, e satisfez o Alexandre de Moraes, que vai ficar rindo se a excelsa corte se reunir e confirmar esse parecer do Augusto Aras. Ou seja, colocar o Daniel fora do pleito eleitoral
por 8 anos, e mais outras coisas lá. Mas aí vocês vão saber de uma coisa. O presidente Bolsonaro tem sangue nas orelhas, tem sangue em todo canto. É um cara de coração forte, de raça. Um homem criado na caserna, militar, subordinado da hierarquia da disciplina. Tanto é verdade que ele é querido das Forças Armadas. Ele é querido pela população brasileira. Aí eu digo que o fósforo é para acender o estupim. Que estupim? Eu vou dizer aqui uma coisa que eu calculei que deve ser. Calculei, meu prognóstico. Mas isso é um prognóstico correto, vocês vão assistir. O que eu calculei foi como é que se faz, como é que se cumpre o poder moderador. E vou dizer para vocês. Na hora que houver qualquer impedimento para o Daniel Silveira inscrever-se como candidato a qualquer mandato eletivo, o presidente Bolsonaro não deixará por menos, com certeza. Ele vai requerer o poder moderador previsto no artigo 142 da Constituição Federal, que é um instrumento essencialmente democrático. Ele visa a defender a democracia contra a tentativa de politização do Supremo Tribunal Federal, que vem com intervenções no governo dele permanentes, e ele tolerando, interveio no Senado para determinar que fosse estar na CPI do lixo, agora mesmo intervém há mais de um ano no Rio de Janeiro para não deixar a polícia subir nos voos e manter os traficantes alegres e satisfeitos. Então esse poder moderador é para fazer com que, na íntegra, o decreto do presidente que concedeu graça e indulto ao Daniel da Silveira, por força do artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal e artigo 734 do Código de Processo Penal. E digo como é que vai ser. Quando o presidente requisitar o poder moderador a presença das Forças Armadas para garantia do cumprimento de seu decreto de graça e indulto, isso é o que eu entendo. Eu vou dar um aqui de intérprete de coisa que nunca aconteceu no país. Porque quando a Constituição foi aprovada, foi discutida e colocada na Constituição a regra para a defesa do Brasil contra o comunismo, que o Lula vem pregando todos os dias. Mas eu vou fazer uma pausa aqui, os parênteses. Primeiro, ler a regra. 106, estado de emergência, 107, estado de sítio, e 142, poder moderador. Tudo da Constituição. Vamos fazer uma... Antes de eu me esquecer, vocês sabem o que o Lula anunciou? Ele deu uma de Daniel Ortega, que é ditador da Nicarágua. Ele deu uma de Maduro da Venezuela. Pensa aí, eu acho que outras republiquetas comunistas também fizeram a mesma coisa. O que foi que o Lula disse? Todo mundo sabe, ouviu, agora ninguém interpreta, ninguém sabe. Isso é só eu assumir a presidência, eu vou convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Pensa aí, para quer fazer nova Constituição Federal. Senhores, ele quer porque ele pensa que vai eleito e não vai. Ele quer porque ele pensa que o PT vai enxertar, os comunistas vão enxertar de deputados, senadores, o Congresso Nacional, e vai ser a vontade dele, como ele teve a vontade de furtar, de roubar, de assaltar a Petrobras, Fundo de Pensão, BNDES, as empreiteiras e mais como é que se diz? As refinarias. Ele pensa que vai fazer agora o quê? Manipular os deputados senadores, que ele comprava com um voto. Não todos, existem exceções. Mas ele vai querer a maioria para colocar na Constituição Federal a perpetuidade do PT como presidente como chefe do Executivo brasileiro. O que aconteceu com o Daniel Ortega? Que virou o jogo,
constitucional e conseguiu sua reeleição pela 4ª vez. O que o Maduro faz? Manipula o Congresso Nacional, cria uma Constituição nova, normas, e vai eleito com o pessoal dele, toda aquela casta. Ele permanece no poder. E o Lula, com essa afirmação dele, para quem sabe interpretar as palavras dele, ele quer fazer o mesmo que o Daniel Ortega já fez, porque o Lula, não se iluda, ele é ateu, mentiroso, ladrão, comunista e disfarçado de bom, no dizer daquele que escreveu, daquele, como marqueteiro que escreveu um discurso que ele leu ruim, um discurso mal feito, naquele dia que ele foi se apresentar e não tinha ninguém, ficou esperando o pessoal chegar. A voz do Geraldo Alckmin está sendo repetida nas redes sociais, quando em 18 dizia que ele era ladrão, ele era corrupto, ele era chefe de quadrilha, e agora está elogiando. A negada botar as duas fotos do Geraldo Alckmin, a de 18 e a da agora. Agora mesmo também ouvi, ontem nas redes sociais, o Randolfo Rodrigues, rapaz, pelo amor de Deus, negócio de 2018 mais ou menos, rapaz, ele sentando na rua no Supremo Tribunal Federal, dizendo um bocado de coisa. Procurem ver, Randolfo Rodrigues, mas eu vou voltar para o assunto. Olha, como é que se porta o poder moderador? Diz o artigo 142. O presidente da República é o chefe das Forças Armadas constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, sob o regime de hierarquia e disciplina, as quais podem ser convocadas por quaisquer poderes da República, quaisquer dos poderes da República, para equilibrar, ou seja, minhas palavras, para evitar a interveniência de um poder na autonomia do outro, porque o artigo 1º da Constituição Federal diz que todo poder emana do povo em seu nome será exercido. O artigo 2º diz que os poderes são autônomos e independentes entre si. Então, nenhum poder pode fazer com o outro o que faz o senhor Alexandre de Moraes, com o respaldo dos demais, contra o poder executivo. E até contra o legislativo, com a conivência do mais triste e lamentável Rodrigo Pacheco. Então, na hora que se convoca o poder moderador, naturalmente, o mais antigo dos militares, ou seja, aquele que for de maior graduação, maior patente, graduação é de soldado, patente. Nós temos no Exército graduação, posto, oficiais superiores e oficiais de patente, que são os generais. Então aquele vai ser o presidente do poder moderador. Então, eles se reúnem, ordenam a intimação do presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente do TSE, para que eles expliquem dentro de tantos dias ou para assinar, sobre a situação do Daniel Silveira, vocês vão cumprir ou não o decreto presidencial e os motivos constitucionais, motivos legais que impedem o cumprimento. Isto na condição de não ter sido cumprido, entendeu? Eu explico já. Vamos dar uma pausa de novo para dizer. As previsões minhas são essas. A ministra Rosa Weber tem que botar esse decreto presidencial em votação pelo plenário do Supremo, conforme a ação declaratória de inconstitucionalidade do decreto proposta pela Rede de Sustentabilidade. Parece que o pessoal também. Aí, se ela colocar em cima da hora, que não dê tempo, inscrever o Daniel para o cargo de eletivo que ele quiser, pode o presidente Bolsonaro convocar o poder moderador. Segunda hipótese, ela coloca a tempo e o ministro pede vista dos autos para deixar para julgar só para o ano.
outra situação, terceira situação, ela bota a tempo e o Supremo acata o parecer do Augusto Aras. Pensa aí, parecer para que o Daniel Silveira seja livre apenas da pena principal, mas fique com o direito político perdido, os direitos políticos perdidos por 8 anos. E agora, será que jurídica, constitucionalmente e até moralmente, o presidente da República vai aceitar isso? A outra hipótese, a senhora ministra Rosa Weber não coloca em votação, deixa para colocação para o ano. Então, tudo isso faz crer que o poder moderador está na iminência de ser convocado, principalmente agora, quando o senhor Augusto Aras profere um parecer absolutamente inconstitucional, propiciando que os ministros iam dizer, não, o próprio homem forte dele, que ele que escolheu Augusto Aras, que você tem que eu digo já, opinou pela manutenção da suspensão dele, direitos políticos por 8 anos. E nós vamos julgar, parcialmente procedente, a ação declaratória de inconstitucionalidade para eliminar apenas a pena principal. Aí motiva riscar o fósforo e acender o estupim e o poder moderador ser convocado. Isso é o que eu estou presumindo, viu? Estou pensando. Aí o senhor Bolsonaro, nas condições que eu disse, aí o poder moderador já está instalado, legalzinho, o presidente do poder moderador manda intimar os 2 presidentes dos tribunais superiores, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, para informarem por motivo legal e constitucional que desculpem o decreto de anistia e indulto, de graça e indulto do senhor Daniel Silveira. E agora? Aí vou responder. E se for em cima da bucha como diz outro, pode o poder moderador conceder uma liminar em forma de tutela provisória, decisão provisória, para determinar que se cumpra o decreto de graça e indulto do Daniel Silveira, enquanto se julga sobre o processo instaurado no poder moderador pelas Forças Armadas. É assim que é a coisa. Dependendo da resposta, o colegiado do poder moderador vai decidir, e com urgência, porque se tiver dado a tutela deve ser cumprida para que tudo fique suspenso. Essa tutela diz suspender os efeitos de todas as decisões do senhor ministro Alexandre Moraes e do Supremo, decisões tanto a pena principal como essas atuais, multa e mais multa que não existe na lei, e suspender qualquer impedimento dele junto ao TSE, provisoriamente, até o julgamento do processo pelo poder moderador. Eu acho que esse poder moderador é convocado no Ministério Público, são convocados os cidadãos lá que compõem os que estão descumprindo a Constituição Federal, para que procedam à sua defesa em plenário pelo tempo previsto em lei, porque deverá ser lavrado um regimento do poder, tal, etc. Então, depois a sentença, ou seja, o acórdão do poder moderador, o relatório, o voto e o acórdão, impondo que seja cumprido à risca a decisão do presidente, a súmula 9 do TSE, para que o senhor Alexandre Silveira fique definitivamente livre, sem qualquer condenação pelo Supremo, o seu nome cancelado de todas as páginas de polícia, da justiça, do sistema, onde quer que seja, e também do TSE. Esse é o meu entendimento. O poder moderador é um colegiado que vai decidir, vai dar amplo direito de defesa aos senhores ministros supremos e aos senhores ministros do TSE, especialmente aqueles que estão na frente
dos excessos inconstitucionais, Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e outros mais. Isso é o que eu entendo. Ele deve dar uma tutela provisória para evitar o perecimento do direito do pretenso candidato, que é o Daniel Silveira, para depois uma decisão definitiva. Agora vamos ao nosso caso de hoje. Bom dia para vocês. Eu acho que eu disse um bocado de coisas, mas eu estou dentro da norma constitucional, das normas de direito processual penal, processual civil e tudo quanto está dentro do decreto do presidente Bolsonaro, que é absolutamente constitucional e deve ser cumprido na sua totalidade. Bom dia, viu, pessoal? Agora vamos ver. O ouvinte me telefonou dizendo que queria um imóvel alugado ao comerciante, pediu para uso próprio, para uso do filho dele, para que ele continuasse a exercer a prática comercial. Pensa aí, pessoal, o que é que eu me lembrei? Eu me lembrei que um juiz, de um juizado especial, numa ação igual, porque o despejo para uso de descendente pode ser também no juizado especial, mas tem que seguir as regras da lei do inquilinato. Pois o cara pediu para despejar um restaurante para a filha dele praticar o comércio também de restaurante. E ele julgou procedente de ação. Com base nesse julgamento, que você ouviu, deve ter tomado conhecimento, o advogado entrou com ação, que é o imóvel, juntou o contrato de locação e mais nada. O juiz indeferiu de plano. E eu digo, não adianta nem recorrer, porque recorrer é perder tempo. Por quê? A lei do inquilinato, ela é rigorosa com relação ao pedido de imóvel, tanto para uso próprio, quanto para uso de descendente. Então, para eu pedir um imóvel para um filho meu, através da lei do inquilinato, chama-se despejo por denúncia vazia. Artigo 47, inciso 3º e parágrafo 2º da lei do inquilinato, lei 82/45, de 18 de outubro de 91. Esse artigo é o seguinte: cabe despejo, número 3, quando o locador pede o imóvel para si próprio, para uso de cônjuge, tal, descendente, tal. Aí vai lá para o segundo do artigo 47. Nos casos, inciso 3º, ou seja, se eu vou pedir um imóvel para meu filho, eu tenho que provar, primeiro, que eu sou titular de domínio do imóvel. O imóvel, a locação dispensa o sujeito ser proprietário. Ela pode ser verbal, pode ser contrato de locação escrita, mas e também não ser necessário provar que eu sou proprietário do imóvel para fazer o contrato de locação. Mas quando o inquilino está dentro do imóvel e eu quero retomá-lo para uso de um filho, entendeu? Eu tenho que provar que sou proprietário por título registrado, tá? Segundo o artigo 47 da lei do inquilinato. E outra coisa que eu tenho que fazer, que o meu filho não tem local para residir. Como isso? Só para residência, mais nada. Aí eu tenho que provar com certidões dos 6 cartórios de imóveis, dizendo que o senhor fulano tal não possui nenhum imóvel registrado nesse cartório. Aí provando que o filho não tem local para residir, não tem, eu posso pedir, desde que eu tenha título de propriedade do imóvel, desde que haja um inquilino e desde que meu filho esteja necessitando de local para residir ou não ter. A prova da necessidade é dispensada pela lei do inquilinato. Por que é dispensada? Porque se o locador não ocupar o imóvel dentro de 180 dias, ele pode ser subordinado a um processo criminal, nos artigos 43 e 44 da lei do inquilinato, um ou outro, e ainda pagar as perdas e danos ao inquilino. Mas
São os caracteres: primeiro, ser titular de domínio; segundo, ser locador; terceiro, o filho não ter local para residir no imóvel; e quarto, ser só para residência. Não pode ninguém pedir um imóvel nos termos da lei de inquilinato para um filho comerciar. Eu não posso também pedir, eu quero minha casa para botar um comércio, não posso, a lei não permite. Bom dia para os senhores, tá bom? Acho que está explicado. Bom dia. Eu quero pedir a todos para compartilharem, para se inscrever no meu Facebook, no meu YouTube, no meu Instagram. Eu quero que todo o pessoal que se inscreve, eu quero agradecer muitos outros que já pediram inscrição e eu concordei, que me mandem uma mensagem pelo meu WhatsApp, dizendo o seu telefone, entendeu? Que é para eu saber a procedência da pessoa e até botar na minha relação com meus amigos, na minha agenda de amigos. Assim como acontece com o Marcos Almeida, com o Jota Evangelista, Marcos Almeida de São Paulo, Jota Evangelista e muitos outros. Eu agradeço a todos que pediram inscrição e peço para que os senhores compartilhem, digam o que gostaram ou não e curtam, assistam a todos os meus vídeos. As minhas lições de direito eu dou de graça, não estou cobrando nada. Bom dia, meu WhatsApp é esse aqui. 85 é o DDD 999453883. Obrigado e até amanhã.